Olá, gente boa. Sou Tati Guimarães, editora de imagens desde 1997, criadora do Papo de Editor, que nasceu em 2018. O que é o Papo de Editor? É um projeto que tem o propósito de contar a história do audiovisual piauiense, né? Desde a década de 80, passando 90, anos 2000 até a atualidade. Mas o podcast nasceu ano passado foi uma dica de uma pessoa. E aí, por que não conversa com os editores num podcast, né? Uma coisa mais aberta, que a gente pode falar das nossas experiências e das nossas dúvidas. Por quê? O fato principal é a gente estar na era da inteligência artificial. Para você fazer um vídeo, você coloca 3 comandos e o vídeo nasce. Tem um filme rodado 100% em IA, com áudio, vídeo, efeitos todos, né, feitos por inteligência artificial. E aí ficou a pergunta: até quando o editor vai ter a sua profissão? Até quando a gente vai ter os profissionais trabalhando? Qual é a mentalidade da nossa área, né, da gente? E, para falar sobre isso, nós temos 2 entrevistados fera, né, com o nosso diretor também, Clayton Waldson, o Creilson, pronto, vocês já conhecem o Creilson. E nós vamos falar sobre a edição de imagens em home office, que os 2 são feras nisso, e a geração CapCut, gente. A gente vai falar da geração CapCut, que, para vocês que estão ouvindo agora, é uma coisa bem nova, e para a gente que vem lá de 1980, é um presetzinho muito bom que está ganhando um espaço gigante. E eu quero falar com o João, né, o editor Cartola, a sua cartola maravilhosa, e o Berg Bones. Falei certo? Gutenberg. Gutenberg, tá bom. Berg Bones é só para os amigos, né? O diretor está aqui falando comigo no meu ouvido, gente. Tá? Não, Clayton. Então, eu ia apresentar vocês, falar um pouquinho, mas eu quero que, primeiro você, João, fala sobre você. Como foi que você conheceu a edição? Eu conheci... Bom, primeiramente, teve uma influência de programas da TV, obviamente, porque eu sabia que as cenas que vinham lá, eu tinha tentado fazer sozinho, eu vi as cenas e eu falei, rapaz, tem algo estranho. Aí eu pensei, deve ter alguma coisa que acontece, mas assim, na época eu não tinha nem a ideia de editor de vídeo, do nome, porque é uma profissão que existe, mas que não era falada. Ela era meio que oculta. Você só via as coisas, mas você falava, mas como é que faz? Como é que acontece? Tu não tinha essa ideia. É a curiosidade. Foi a curiosidade. Aí eu fui na curiosidade pesquisando. E nisso daí eu acabei me envolvendo inicialmente com canais no YouTube, que foi a maneira mais simples, né, e mais fácil, que eu vi, não, os programas de TV devem ser alguma coisa do início, mas do YouTube deve ser algo parecido. Aí eu comecei pelo YouTube, comecei a fazendo vídeos mesmo pelo celular, que era tudo que eu tinha. Um celular bem simples, fui baixando aplicativo atrás de aplicativo para aprender, até conseguir, de fato, desenvolver. Você começou com o aplicativo, então? Comecei com o aplicativo. Eu lembro Sabe qual o nome do primeiro? Eu lembro do primeiro, não, a gente esquece do primeiro. O KineMaster. Cara, eu acho que para todo editor que já passou pela fase dos aplicativos de celular, o KineMaster foi um editor. Até porque, assim, a maioria dos outros de aplicativo era uma coisa de você botar um clipe do lado do outro e o outro do outro. O KineMaster veio com camadas. Ele veio com a ideia de camadas. Porque, às vezes, a gente via uma coisa que hoje é muito simples, tipo, um clipe aparecer em frente a outro clipe. Na época, eu falava, cara, como é que esses caras fazem isso? Eu não consigo botar outra coisa aparecendo em cima desse clipe. Aí, quando o KineMaster apareceu com a ideia de camadas, facilitou muito. E, assim, a edição era muito demorada, mas ainda muito, muito difícil de trabalhar. Até porque, né, nem se comparava com o computador. Mas eu era tão curioso e fissurado. E tinha tempo, né? Tinha muito tempo. É essencial. Tempo essencial para ficar mexendo. Que aí eu acabei aprendendo e tendo um certo domínio. E como as minhas referências eram de pessoas que eu não sabia que estavam trabalhando pelo computador, eu acabei conseguindo, pelo celular, fazer algo parecido. Tanto que muita gente achava que eu editava no computador e que eu estava começando na edição de computador.
Mas, na verdade, eu estava editando no celular. Eu estava me matando para chegar próximo. Uau, que máximo. E quando você conheceu outras coisas, assim, como é que foi? Olha, ainda eu entrei na edição de computador, até que pode-se dizer meio que recente, pode-se dizer assim, porque só mais recente eu Mas fui foi em ter. casa ou foi em alguma Foi, empresa? foi em casa, tudo foi em casa, não tive aprendizado nem Você nada. se considera um autodidata? Você teve cursos, algum professor, algum Então, guru? assim, eu sou autodidata para quase tudo que eu faço na minha vida, porque eu não sei explicar, mas eu não consigo aprender nada em aula. Eu não consigo. Nossa. Então, sempre foi importante. Tanto que boa parte da minha vida eu sempre matei aula porque eu sabia que eu não ia aprender mesmo na sala. Posso cortar essa parte? Pode fracassar. Isso não é um bom exemplo para você. Não é um bom Claro que eu não vou exemplo. cortar, né, João? Não é um bom exemplo, mas assim, boa parte das coisas que eu sempre fiz foi meio que aprender sozinho. Até porque os poucos cursos que eu pesquisei, né, que eu me interessei de ir atrás, eu também vi que eram caríssimos. É verdade. Eram A gente caríssimos. tem essa realidade. Não tinha nem condição. Ainda mais para dizer para os meus pais sobre algo que eles nem sabiam que era. Eu também não sabia nem explicar a área em questão. Então, num mundo em que a gente cresce ouvindo, vai fazer direito, ou vai fazer, então, medicina, como eu ia explicar... Vai fazer direito. Aí, não, vou editar direito. é Vai que estudar, isso? não, entendi. Estúdio de TV. Tá. Então, como é que eu ia explicar para eles, né? Não, eu quero ser editor de vídeo. Até hoje, meus pais ainda não entendem bem, né? Eles não entendem bem. Papai sofre. Mas é o jeito. Mas, não, tá rendendo aí, eu tô vendo aí, tá conseguindo viver, então deve Qual ser. foi o ano que tu começou? O ano que eu comecei já, assim... A conhecer no computador? A conhecer a edição, a se interessar por edição. Qual foi o ano especificamente, especificamente? Só para eu ter um recorte. Eu comecei lá para 2011. De 2011. Foi de 2011 quando eu, de fato, comecei a me interessar. Até antes Certo. só... Por que eu estou perguntando a data? Porque, assim, eu comecei em edição... A edição, ela tem os seus recortes, né? Através da tecnologia. A minha tecnologia é a linear, que ela era de máquina para máquina, de fita para fita. Existem as fitas grandes, pequenas, médias, que eram as Betacam, né? Tinha a Zomatic antes da Betacam, depois Betacam, DVCam, mini DV, cartão e até nuvem. Então, tu já é geração nuvem. Né? Basicamente isso, cartãozinho para quem faz a captação. Né? A gente Mas, tá assim... falando também com... Porque o nosso público engloba o áudio, vídeo... Né? Cinegrafistas, editores, produtores também. Então, as pessoas ficam interessadas em saber como que a gente trabalha. Porque ninguém entende. É você pegar um vídeo bruto. O que é o editor? Eu pego um vídeo bruto e escolho o que eu quero mostrar num vídeo editado, formatado. Né? Que a gente formata e edita, né? E coloca o que a gente quer. Com um acréscimo de efeitos, e isso tudo era feito manualmente, como se fosse uma casa construída à mão. Você fazia a massa, você pegava no cimento, você colocava aquele reboco, colocava aquele tijolo por tijolo, e hoje você já recebe uma casa pronta, né, no aplicativo, praticamente, uma casa pré-pronta. O tamanho da parede você coloca só... Né? Só digita as extensões. Eu estou fazendo essa comparação para as pessoas, porque tem gente que não entende a edição e fica interessado em saber, entendeu? Então, assim, é muito bom aprender com vocês. Por quê? Porque a gente só editava em computadores, supercomputadores, não eram qualquer placa, nem qualquer HD, nem qualquer processador, né? Quando a gente começou no Linear, que já foi anos 2000 e pouco, 2005, que eu falo por mim, né? Mas antes era máquina. E é muito bom saber assim dos aplicativos e você fazer um produto como você faz, que seu trabalho é muito bom. Eu sou impressionada, sou sua fã. E eu fico impressionada você dizer que trabalhava num
celular. Né? Eu sempre fiz tudo no celular. Até Nossa. desenhava. Tanto que hoje em dia eu tenho um monitor touch para trabalhos que requer desenho, porque eu já desenhava no dedo no celular. Eu não consegui aprender naquela mesa digital que a pessoa Eu desenha sei, sem olhar. é mousepad, É a, autopad. a mesa digitalizadora. Digitalizadora com a canetinha, né? A pessoa desenha sem olhar para onde está. Eu não consigo. O diretor consegue. E agora a gente vai falar com o Gutenberg. Viu, diretor? Não é Berg, Bones. Gutenberg, Bones. Você é videomaker. Sou é videomaker. isso? Então, me fala do começo. Como foi que nasceu esse interesse? Como você se interessou? Como é que nasceu o Gutenberg? Pronto, vamos lá. Começa sendo que, tipo, eu nunca tive necessariamente, tipo assim, desde que nem os meninos, tipo, desde a infância teve um contato com edição nem nada. Eu via o nosso diretor aí, tipo, lá com Sony Vegas, eu achava interessante. Você crê isso? Achava interessante, achava legal, tipo, ver e tal. Só que não sabia nem pra onde é que ia. Também nunca cheguei a baixar nem nada, também nunca me interessei, tipo, de fato, nossa, você, tipo, parte dessa parte de edição, né, dessa parte de comunicação, nunca entrou na minha cabeça, tipo, fazer parte disso tudo, né? E aí lá, tipo, mais ou menos no meados de 2019, né, foi a época que eu entrei, não para a questão de edições, mas sim como vendedor. Ui. A partir do momento como vendedor, eu tive um contato mais com redes sociais, que era o Instagram, então o Instagram já estava naquele seu peakzinho onde as empresas já precisavam, já tinham necessidade de ter um conteúdo para postar no Instagram, para aí sim começar a se promover. Foi aí que eu tive meu primeiro contato, de fato, com a questão de vídeos. De fato, seja ele eu mesmo falando, como modelo, entre aspas, como também fazendo as próprias edições. E aí, meu primeiro contato, de fato, com o termo videomaker, com o termo, tipo, de eu sair mesmo para gravar, editar e Produzir. vender o meu... Porque o videomaker é isso, né? Você produz, capta, né? Faz a gravação e vem para a edição e pós, né? Exatamente, o pós. E aí, teve uma pessoa que passou por essa loja que eu trabalhava, que ele era essa pessoa, né? E aí, tipo assim, eu me inspirei muito nele, nesse começo, né? De Quem tipo... é ele? É o Ramon Araújo. Foi a pessoa que tipo assim, foi o primeiro contato que eu tive com... Ramon, vamos conversar. com o termo mesmo videomake, de realmente vender essa questão, e eu me interessei, né? E eu me interessei ainda mais depois que eu escutei a história dele, porque, tipo, até então eu estava sendo vendedor, né? E aí eu comecei, de fato, a pegar trabalhos em relação a ser modelo, a ser influencer de festa. Foi aí que eu comecei a de fato, produzir um conteúdo, primeiramente em real time, para fazer ele postar a questão dos stories. Então, ali, meu primeiro contato, de fato, com o vídeo foi fazer o real time. Qual né? ano? 2019. Foi 2019, certo. Entendi. Foi nesse meio momento. E aí, até então, edição E para mim... falaram em festa BTS? A Back to School é uma calorada. Olha, tem um diretor muito influente, tá? Ele sabe tudo. E aí, pegou que meu primeiro contato foi nessa festa. Foi o meu primeiro trabalho, de fato. E aí eu mantive esse ainda por mais ou menos uns 2 anos. E aí pegava um freelancerzinho de vez em quando. E até então estava sendo como freelancer. E aí depois eu passei pela minha transição de carreira. Eu saí de vendedor para ser somente videomaker. Me responde uma coisa. Teve aula, curso, guru, professor? Não. Assim, eu sou Aprendeu uma pessoa que... aonde? Eu hiperfoco muito. Então eu vou fuçando ali aquele app. Por favor, tua fonte. Hã? Tua fonte. Aprendeu aonde, criança? Não, tipo assim, eu só tive referências. Qual a tua referência? Pronto, minha referência de vídeo foi tipo assim... Eu olhava algo no Instagram e eu queria saber como é que fazia. Então, eu ia no YouTube, ou ia no próprio Instagram. Às vezes a pessoa dava um tutorial, às vezes não. Então, tipo assim... Aí, eu também ia no próprio CapCut, que é a ferramenta que, tipo, desde o começo foi a que eu usei. Até agora, tá sendo somente CapCut. E aí, eu ia mexendo nas funções, eu ia vendo. Aí, vira e mexe, eu ia pra minha amiga, eu acabei de descobrir alguma coisa nova. Vi que no CapCut é só fazer isso e isso que dá... Mesclando aí dá certo.
Aí começou a aparecer ainda mais vídeos de tutoriais no Instagram. Foi aí que eu comecei a emergir mais. Então, as nessa mídias questão. sociais foi a tua fonte. Foi a minha fonte. Certo. Muito interessante, gente, porque é uma coisa nova para a gente né, que já vem vendo esse crescimento. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam do futuro na edição, na criação dos vídeos, na edição dos vídeos. Eu acredito que ainda vai crescer ainda mais. Porque eu até falei sobre a questão do uso do Instagram como ferramenta comercial. E, querendo ou não, hoje você pode ter 5 anos de formado. Se você não tiver um conteúdo para mostrar o que você trabalha e como você faz, você não vende. E as pessoas querem isso, as pessoas querem vender. Né? E aí onde entra eu como videomaker. Eu faço esse conteúdo para a pessoa e vendo ela do jeito que ela tá, tipo, imaginando. Se a pessoa preferir criar um próprio roteiro, ela me fala basicamente as referências e tal, e aí a gente vê o que é possível ou não na realidade dela. Diretor, você está falando o quê? Para a gente contratar o Berg? Ah, tá bom. Vamos falar sobre contrato. Ele não falou nada, viu, gente? Sou eu. E você, João? O que vê do seu futuro, do futuro dos seus vídeos, das suas edições? Então, assim, eu vejo atualmente muita gente preocupada com a questão das IAs, né? Relacionada à profissão de edição de vídeo, porque muita gente está fazendo muitos vídeos com facilidade com as IA. Mas eu não acho necessariamente que isso vá acabar com a profissão do editor de vídeo, não. Porque eu acompanhei de perto para analisar, até para ver se eu mudaria ou não. Mas, pelo que eu vi, as pessoas que fazem isso, elas fazem vídeos cru, vídeos... São imagens, às vezes, bonitas ou só distorcidas, mas que não tem nada. Se você for fazer um documentário, às vezes a edição do documentário é simples e a riqueza está nos efeitos sonoros. Então, a pessoa que se apoderou só da gerar imagem já não vai conseguir. Não é só saber construir ou como é gerado, é você olhar aquele material e saber como você quer que ele seja feito em cada pedacinho. É o efeito sonoro, cada efeito que aparece, porque a maioria das pessoas tem dificuldade hoje em dia com efeito, para fazer um efeito 3D ou 2D, alguma coisa bem rápida e dinâmica. Então, elas utilizam das inteligências artificiais. Mas isso não necessariamente vai fazer com que o seu vídeo fique bom, porque você tem que ter um olhar de editor. Então, no final das contas, eu acredito que os editores que vão utilizar essas ferramentas só para facilitar o que eles já sabem. A IA vai ser sempre uma ferramenta. Vai sempre ser uma ferramenta para o editor. Para o humano, né? Não vai dominar o mundo. É porque nós temos um editor muito conhecido, assim, muito amigo, que ele fez o episódio anterior, que o Dudu, que ele falou que as máquinas vão dominar o mundo e que os seres humanos vão ser exterminados. Eu vou falar bem baixinho. Eu acho uma visão muito utópica, mas... Acho que o Dudu é muito extremo. Eu prometi que todo episódio eu vou perguntar para as pessoas o que acham da IA, se vai acabar com a humanidade e os robôs vão dominar a Terra. Até porque, de qualquer forma, todo o conteúdo atualmente que tem, de certa forma, IA, ainda é gerado por um ser humano. O prompt foi feito e configurado por um ser humano. Ele teve todo o trabalho. Não necessariamente porque o conteúdo é feito com IA que ele é fácil. Eu já vi muita gente que faz vídeos com IA. Aí você vai perguntar para a pessoa quantas imagens ela gerou até conseguir formar o vídeo dela. Às vezes ela passou o dia inteiro gerando mais de 400 imagens para selecionar umas 60 que vão compor o vídeo dela. Então, assim, ainda é muito chato. Se ele ficar na configuração, ele vai ter que mudar porque está distorcendo até acertar. Então, não é tão simples. Tem que ter o olhar humano. Tem que ter o olhar humano. E você, Berg, sobre inteligência artificial? Você já despertou para isso? Assim, a gente... De vez em quando a gente usa, né, alguns meios para facilitar o nosso trabalho de fato. Como ferramenta, né? E, tipo assim, eu super concordo com a visão do João sobre a IA ser, de fato, uma ferramenta que vai facilitar o nosso trabalho. Né? E eu acredito que quanto mais facilidade, melhor a gente tem mesmo para trabalhar. E, assim, não se preocupar com, tipo, nossa, vai acabar com uma profissão. Eu não acredito nisso. Qual a tua idade? Eu tenho 22 anos. Um bebê.
Qual a tua idade? Eu tenho 22 anos. Então, a titia está falando com 2 crianças, vamos falar sobre o... É muito interessante a riqueza de conteúdo que vocês têm, que é, assim, coisas que a gente vive hoje, né? A gente que vem com a carga. Eu sempre tenho, como editora, hoje eu sou uma aprendiz. Eu não me digo que eu sou uma fera em edição, sabe? Comecei em 97, só que tudo que eu vivi está ficando como história, sabe? Não é uma ferramenta que eu utilizo hoje. Eu utilizo o meu olhar. Meu olhar, sim, ele é bem, né, bem mais amplo do que quem começou há 10 anos, né, há 5 anos, como vocês. O olhar de um corte, de um enquadramento, de uma luz, né? A gente vê isso, mas só como se torna como mais uma história. Eu tenho história para contar, mas hoje eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz do Capcut, sabe? Eu sou fã do Capcut. E quando ele chegou, eu disse, cara, era meu sonho, sabe? Meu sonho de 27 anos atrás, quando eu comecei a editar, era meu sonho ter esse programa. Então, e a inteligência artificial vindo, a gente estava pensando nela em relação à profissão, ao profissional editor. Não ao trabalho de editor, né? Não ao fim da humanidade. Mas a profissão será até quanto que ela vai durar, porque hoje ela sustenta gerações, né? Eu criei meus filhos, eu tenho uma filha de 22 e um de 17, criei meus filhos sendo editora. Então, é sobre isso que a gente está falando, que ela está se incorporando na vida das pessoas, a edição, né? O vídeo, ele era uma coisa à parte. Você ia fazer um evento, você contratava pessoas para captar, para editar, para finalizar, né? E como você fala, para vender. Hoje não, hoje você faz, né? Você quer, claro, tem uns profissionais que você diz, não, eu quero deixar na mão dos profissionais. Mas se eu quiser fazer, eu faço. E isso é muito interessante, foi um baque para a gente. Um baque, assim, para quem acompanha, né, e ficou na sua profissão, ficou só nela e não se expandiu. E eu quero saber muito de vocês, assim, como tu disse, meus pais não têm noção até hoje do que eu faço. Como é que vocês conversam com as pessoas, né, de outras gerações, pessoas mais velhas, sobre o trabalho de vocês? Vocês têm contato com pessoas assim? Bom, a maioria dos meus clientes, né, eles são da geração mais antiga, principalmente os que pedem para fazer documentário ou então VSLs comerciais. E sempre que eles querem colocar, acontece muito, né, dessas VSLs comerciais, ter um efeito destacado Explica o que é uma VSL comercial. A VSL é um vídeo mais na vertical de propaganda que a gente anuncia no Instagram, né? Um vídeo comercial. Entendi, aprendendo. Aí, nesses pedidos dessas VSLs, às vezes acontece muito, né, de tipo, nós temos 3 ou 2 pontos principais no comercial que queremos destacar para chamar e prender a atenção da pessoa, e às vezes eles querem colocar uma coisa bem no meio desses 2 efeitos. Só que um efeito é muito próximo do outro, tipo 2, 3 segundos. E todos nós, assim, editores, nós sabemos que não vai dar tempo de a pessoa olhar aquilo, captar a informação e logo ir para o outro efeito que, por acaso, é o principal. Então, eu pego e utilizo normalmente uma folha de papel para explicar. Eu gravo um vídeo e falo, ó... Que legal. Eu gravo o vídeo e eu boto assim a folha. Aqui é um efeito. Você viu ele assim, da forma que eu estou fazendo. Esse aqui é o outro efeito principal. Aí eu vou lá e coloco no meio dos 2. É assim que vai aparecer para a pessoa se a gente colocar esse efeito. Só o risco. Aí eu falo para ele. Bem didático ele. É muito didático. Eu já passei muita raiva tentando explicar e eu achei esse meio que funcionou com um, aí funcionou com o outro. Eu falei, cara, vai ser um padrão para explicar as coisas. Bora patentear. Porque é muito eficiente. É mais fácil também para as pessoas entenderem. Você só fala, isso é a velocidade que você vê. Da forma que eu risquei aqui, nessa velocidade, é a informação. Se a gente botar esse efeito, não sobra tempo. Aí a pessoa entende. Agora, se você for explicar só falando que não tem tempo, porque as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. O jeito é
mostrar de um jeito assim que elas... Ah, agora eu comparação. entendi. É o que eu mais ouço. Depois, eu já nem tento mais explicar que antigamente eu tentava. Não, é porque aqui ocupa 3 segundos e aqui ocupa 4. Se botar aqui, vai ser só 1 segundo que sobra. E a pessoa ainda não entendia. Aí eu falei, mano, eu precisava de um exemplo prático e esse exemplo foi bem eficaz. E você, Berg? Bom, eu tive uma experiência recente até, né, de um trabalho onde uma cliente, ela queria que aparecesse como se fosse a tela do celular dela na parede e ela queria rolar na parede. Só que eu falei assim, olha, eu já vi como funciona. Projetor. Pronto, como se fosse um projetor. Eu falei assim, olha, eu já vi como se funciona. Eu já tentei fazer anteriormente e eu não consegui. Né? Porque era um vídeo que ela demandou já antes para uma outra pessoa e essa pessoa pediu minha ajuda para me tentar também. Só que quando eu fui tentar, eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, não, sem condições. Aí, quando foi, ela demandou de novo esse vídeo e eu fui lá, né, para fazer. Eu trabalho numa agência também, porque aí a gente acaba compartilhando legal, alguns clientes, né? Uhum. E aí, fui nessa cliente e eu falei, olha, eu vi aqui no briefing que tem o vídeo tal, né, do efeito e não funciona. Só que eu já pesquisei antes e eu vi uma forma que fica melhor, né, que é fazer um efeito... Dá uma alternativa pra pessoa. Exatamente, eu dei uma alternativa para a pessoa. A gente vai fazer como se fosse um efeito, como se fosse um holograma de fato, né? O celular vai aparecer na sua frente, mas sem a necessidade de aparecer na parede, né? Porque isso vai complicar muito, porque não tem como enquadrar a tela do celular para fazer do jeito que você quer, né? Então, eu apresentei essa forma e, tipo, ficou um vídeo, assim, simplesmente espetacular. Ficou muito bom, tipo, com efeito sonoro, e a trilha sonora, assim, no fundo. E ficou, assim, um vídeo perfeito e a cliente ficou maravilhada com isso. Então, tipo... Ela imagina uma coisa, mas você mostrando uma coisa melhor, né? Ela já, Exatamente. já abraça E, assim, isso. se fosse comparar com a primeira ideia e a ideia que eu apresentei para ela... esteticamente ficava muito mais bonito a forma como eu apresentei para ela e eu acho que foi esse o detalhe que ela gostou ainda mais. Vamos pegando esse gancho. Qual foi o trabalho mais incrível que você fez? Ah, o meu favorito são os de documentário, não tem como. É porque, assim, é um assunto que eu gosto. A maioria dos documentários que eu faço é sobre a vida animal e eu gosto muito da vida animal. E Você se envolve emocionalmente eu me envolvo, com seus eu gosto. trabalhos. Ainda mais Melhor editor. a edição da vida animal é muito simples. O trabalho está em efeito sonoro. Cara, é muito legal trabalhar com efeito sonoro. Dá muito trabalho, você vai ver a mesma coisa várias vezes. Tem um feeling mesmo, né? Do ouvido. Você vai ouvir a mesma coisa várias vezes, mas, tipo assim, cada vez que eu ouço é com um elemento novo. Primeiro, por exemplo, o leão tá passando lá na savana, aí, de repente, eu olhei, tá mudo. Aí, depois, eu coloco o som ambiente, vento. Depois, o trabalho de folhas se movendo por causa do barulho do vento. Que é diferente. Já é diferente. É outra camada. É outra camada. Aí depois, os passos leves, bem leve. É uma coisa assim que eu penso, mano, eu acho que só quem tiver com fone de ouvido vai ouvir. Mas eu vou colocar bem implementado assim, pra ficar balançado. E já muda. Aí depois, ele pisou em um galho. Um som bem ali, ó. Clac, galho quebrando. Ele chegando, ele vai dar o rugido, pronto. Aí eu boto a parte do rugido também. E por último ali, música de fundo, ambiente, né? mais uma ambientaçãozinha bem de leve, só para parecer que tem um vento vindo de outra direção. E aí, por último, a narração. Aí vem a narração, né, dependendo. Isso é segundos, né? Tá falando como se fosse uns 30 minutos. Como se fosse um filme, quase. Isso é mais Quantos ou menos segundos? 10, 15 segundos. 15 segundos usa quantas camadas? Aí já foi bem Só umas que eu 8. Contei 8 vezes. Aí bem umas 8. Aí eu vou manter nessa frequência para cada animal que for por 1 hora do documentário. 15 segundos, 8 camadas e 1 hora. Nossa. Aí é o meu favorito, é o que eu mais gosto de fazer. E o teu supercomputador? Aí meu supercomputador, eu montei meu Pra supercomputador. resistir? Tá resistindo bem. Faz tudo numa beleza, mas também foi um tempo aí que eu economizei por muito tempo para poder comprar. Ainda tô terminando de pagar, mas tá dando certo. Que bom. Que bom, que era referência, né? Nessa super máquina aí. E você, Beck? Qual o trabalho incrível que você teve?
Olha, um trabalho incrível que eu fiz, eu tava em campanha ainda, e aí eu fiz um aftermovie, Você faz campanha de... fiz uma campanha política, na época da campanha campanha política. política. Interessante. E aí, nisso eu fiz Criatividade, velocidade. Nossa, eu garanto que eu não tive vida nesses 6 meses de campanha. Eu me afastei de tudo praticamente para estar 100% na campanha. Foi, assim, um negócio cansativo. Acompanhei de Cansativo. perto esse sofrimento. Foi muito cansativo, porque, assim, você começa a fazer um trabalho onde você não conhece a pessoa e você tem que se adaptar a essa pessoa para mostrar o que essa pessoa quer mostrar para as pessoas. Então, você tem que, basicamente, pensar quase que muito parecida com essa pessoa. Pegar Então, o olhar dela, né? exatamente, pegar o olhar dela. E nisso, na parte do lançamento de campanha, eu fiz um aftermovie, que nisso eu fiz com efeito sonoro, fiz com vários efeitos mesmos, como, tipo, passar a trajetória inteira do evento, tipo, em 10 segundos, né? E aí, tipo assim, depois passar, tipo, super rápido, com um efeito sonoro. Entendi. E aí, tipo, ir pro evento de fato. Um time-lapse Isso. seria... Um time-lapse. E aí, nesse meio momento, eu acredito que eu fiquei mais ou menos 7 horas editando esse vídeo. E o vídeo tem 1 minuto e meio. Uau! E assim, foi assim, uma das coisas que eu mais me orgulhei, de fato, como o meu trabalho como videomaker, porque eu fiquei, tipo, muito orgulhoso de mim por ter feito aquele trabalho, porque foi uma coisa muito incrível e eu me dediquei muito para aquele trabalho. Então, ele tem aquele valor sentimental. Então, você tem várias experiências de campanha, que é um ritmo. Eu participei de campanhas assim, que a gente não saía da frente de um computador, não via o tempo passar, né? Era editando, até se alimentando aqui, Desse fazendo jeito. o vídeo, porque não dá tempo. E aí, o detalhe era, a campanha do marketing quase inteira foi eu. Sério? Seríssimo. Quase. E no finalzinho foi que entrou uma agência lá com outras pessoas que deu uma ajuda, mas do meio pro final foi quase eu, inteiramente, a campanha. Esgotamento mental, menino. Não, eu não tive. Eu tive... Depois que acabou a campanha, eu falei que eu não ia aceitar nenhum trabalho, ia passar esses 2 meses finais aí descansando, porque eu não tinha mais ânimo pra nada, porque eu esgotei tudo. Imagino. Eu fiquei da mesma forma também. Fiz mais de 25 jingles. Sério? E ainda fiz no CapCut. Gente, geração de CapCut. Eu sou apaixonado por CapCut. E uma coisa que eu queria fã. trazer também, que eu antes de trabalhar com edição, eu achava 5 segundos muito tempo. Muito tempo Sério? não, pouco tempo. Ah, tá. Depois que eu comecei a trabalhar com edição, 5 minutos pra mim é uma eternidade. É uma eternidade. Uma eternidade que eu falo, meu Deus, pra quê? Pra que esse filme? Não precisa, gente. É verdade. Isso você falou uma coisa que a gente reinventa o tempo, né? Um frame é substancial para a gente. Tem gente que nem sabe o que é frame, né? Que é a 30ª parte do segundo, que eu nem sei. Uhum. E para a gente encerrar, que a gente já está, né, no nosso tempo, mas assim, eu amei conversar com vocês. Eu só quero saber, me dá a referência da tua máquina, me dá a referência da tua máquina. A Você referência trabalha da minha... em quê, cara? A minha referência é um iPhone 12 Pro Max, pra ser feliz. Sério? Tu falou tudo que tu fez aqui No celular. no celular? No celular. Mamãe. Eu ainda penso em transitar para o computador para facilitar a minha vida, mas ainda eu tô vendo Você tá falando que você editou uma campanha inteiro para um celular. inteira. E foi uma campanha extremamente Que elogiada. é diretor contratado? Ah, tá bom. Gente, podcast Papo de Editor já tem o videomaker contratado. Tá. João? Aí eu saí, não faço mais nada no celular. Eu tenho meu computadorzinho. Mas, às vezes, eu ainda uso o CapCut. O combo que eu uso é o DaVinci e o CapCut. Aqui lá, são uma ferramenta muito O boa. DaVinci tu usa mais o quê? No DaVinci, eu gosto do DaVinci para fazer de cor. tratamento de cor. Eu também estou aprendendo muito a parte perfeito. do effect dele, né? Mas, assim, Eu já ouvi falar nos efeitos dele, mas assim, eu trabalhei com ele também em tratamento. eu gosto muito. Ele, cara, e também ele é bem liso, não trava nem nada. Já antigamente deu dor de cabeça porque eu não sabia mexer, mas eu aprendi ali, configurei, maravilhoso. E o CapCut ele é muito rápido,
renderização, tudo, ele é simplesmente espetacular. Você quer fazer um trabalho bem rápido, uma VSL, um comercial assim, cara, CapCut. É simples, prático, E faz eu no acho assim, CapCut. que ele tem muitas ferramentas que facilitam a nossa vida, como a questão dos efeitos sonoros, a questão de extrair áudio, a questão de colocar esse áudio no próprio vídeo. A única dificuldade do celular, de fato, são as camadas, porque fica muito confuso, porque você não vê essas camadas, porque ela não aparece por inteiro. Então, você fica perdido. Então, você vai ter que rolar a tela do celular para enxergar todas as camadas. Então, acho que a única dificuldade, de fato, do celular é essa, hoje. Vocês pensam em ensinar? Sim, sim. Na verdade, eu tô desenvolvendo. Não tinha falado para ninguém, né? Novidade Primeira aqui mão, no nosso gente, podcast. primeira mão. Não tinha ter falado para ninguém. Mas eu tô desenvolvendo um curso para CapCut e para DaVinci. Algumas coisas que eu tô dominando no DaVinci, eu já tô preparando um curso para lá. E também, principalmente, do CapCut. É porque o CapCut, ele é uma ferramenta muito prática e para quem quer ter um aprendizado rápido, não tem nada que você não vá conseguir fazer lá. E para o DaVinci, eu mesmo digo assim, aprender a mexer no DaVinci ou no Adobe Premiere, só pode te dar um destaque e ressaltar você na área profissional. Mas você dominando o CapCut não tem nada assim, Onde é que clica para fazer a inscrição? Eu sou sua primeira aluna. Eu também já quero. Então, É sério, tô falando sério. Vou preparar o curso, eu tô fazendo com muito carinho, eu tô fazendo com a minha didática que eu gosto de fazer nos meus vídeos do YouTube para apresentar, Pode fazer aquele desenhozinho no papel eu também. para fazer tudo direitinho e bem explicativo para Inclusive, eu quero que um módulo seja o dos filtros do CapCut. Você precisa preparar um módulo para isso, viu? Eu fiz muito color grade no CapCut, usando os filtros e ensinando. Tem alguns no Instagram, mas ainda é pouco. Mas eu realmente vou preparar uma área, porque Eu assim... gosto muito, tá? Pro DaVinci, é claro. Continue. Um tratamento Eu vou de ser a cor... primeira a clicar nesse link. Um tratamento de cor altamente elevado, né? A gente usa o DaVinci. Mas assim, o CapCut, ele não deixa... Ele tem muito filtro para cada tipo de coisa... que se você aprender, se você dominar, se você se propor, né, a entender cada tipo de filtro, você consegue fazer o necessário. Muitos lá é só ajustar o balanço, tudo, tem perfeito. De verdade, eu sou muito fissurado em cor também, eu sou apaixonado por cor. Então, a primeira coisa... Que cor, iluminação, né? Então, é luz e cor que brinca, assim, na edição. Uhum. Para quem quer ser um bom editor, um bom criador, Provavelmente transformar essencial. uma atmosfera que é de um jeito e falar, não, vou inverter, vou fazer de outro jeito e balancear e equilibrar. Eu gosto muito disso. E foi a primeira... E onde eu mais aprendi isso foi no CapCut, porque foi por onde eu comecei. Antes eu fazia vídeos de 20 até 10 minutos pelo celular no CapCut. Mas depois que o CapCut saiu para o PC, eu já estava tendo um notebook, eu fui logo atrás de aprender no notebook, porque eu queria fazer ainda esses mesmos vídeos, só que mais rápido. sério. Você... Não, ele já falou, cara, ele faz tudo no celular, eu estou impressionado. Todo o trabalho dele ele faz no celular. Todos os trabalhos Muito foram impressionante. feitos exclusivamente com o celular. Faz um curso ensinando como é que edita CapCut no celular, por favor. Com as camadas. Eu estou fazendo um pedido. Eu ia perguntar se você pretendia fazer isso. Não, eu já estou pedindo para fazer. Inclusive, eu, além de ser videomaker e tal, eu também faço um curso de psicologia. E nesses estágios da vida aí, eu descobri um potencial muito grande meu em fazer palestras, né? Que foi no meu estágio de administrativo, né? Que pega essa parte mais administrativa da psicologia. E aí, nisso, a gente foi para uma empresa. E nessa empresa, eu comecei dando a DSS, que era o Diálogo de Saúde Semanal, trazendo um pouco mais da psicologia, né? Sobre saúde mental para os colaboradores. Comecei com 15 pessoas e, quando eu me espantei no mês final, estava fazendo uma palestra para 100 pessoas. Uau! Que massa. E aí, assim, foi uma experiência muito legal e foi também onde eu percebi essa minha vocação para falar com pessoas também. E eu morro de medo de falar em público. E isso aí foi a maior descoberta também. Você fala muito bem. Foi uma coisa Eu acho que incrível. tem isso, né? Agregando eu valores, morro né? também de medo de falar em público.
E todo mundo sempre fala que tem uma boa dicção, ou que fala bem. Eu analisei já. E é sempre as pessoas que têm muito medo de falar em público. Vou falar uma coisa para vocês. O podcast Papo de Editor começou com... Eu já disse logo, olha, a gente vai para a plataforma de áudio. Aí a minha mentora, né, disse assim, não, faz vídeo, bota no YouTube. Eu disse, editor não quer aparecer. Editor não quer câmera. Editor fica atrás das câmeras. Não, eu já recebi vários nãos. Eu acho que eu já recebi mais de 10 nãos, porque eles dizem, eu não sei falar, Tati. Eu não sei falar em microfone, falar na frente de uma câmera. E eu tenho essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque, para mim, está sendo um desafio gigante estar aqui, né? Nessa parte, porque porque a minha vontade de ouvir vocês, de ter um lugar de fala para a edição, né, para o audiovisual, está sendo maior do que esse medo. E eu estou tendo essa dificuldade, tanto para eu começar a apresentar um videocast, né, que a gente chama, quanto para chamar o editor para conversar aqui na frente da câmera. A gente está pegando umas imagens mais para registro, mas é aquela coisa assim, é bem complicada. Gente, eu quero agradecer, eu quero fazer mais com vocês, quero convidar vocês para mais assuntos. Quero meu curso, tá? Já quero um desconto em nome do Papo de Editor. Vou preparar o curso. Tá Por sendo favor, feito, vou clicar tá no feito. link aí, coloque seu cupom, quero meu cupom de 50%. Enfim, vejo muito futuro em vocês, amo assistir o trabalho de vocês, o que eu posso, eu assisto. Meu diretor me apresentou, você trabalhou aqui um tempo. E a gente tem muito que aprender com vocês. A área do audiovisual, a área de edição, hoje em dia, como eu fiquei imaginando, que é um trabalho como o seu, de post, ser feito num celular, eu pensei que isso fosse ser para depois, e já está acontecendo. Já está acontecendo, né? E a gente precisa saber disso, a gente precisa escutar pessoas como vocês aqui, sabe? Ter o que falar, a gente falar dos nossos perrengues, falar o que falta. Falta muita coisa, né? A gente sabe que falta muita coisa, mas isso também é um gostinho que a gente tem para ir atrás, né? Para crescer, para aprender. O aprender diariamente, eu sempre tive essa sede. É uma fome, uma sede que a gente tem. Eu acho que é o mal do editor. É sempre estar um procurando editor. uma coisa. Não consigo O ficar editor parado. tem não essa fome, essa sede de aprender. E vocês vão ter certeza, daqui a algum tempo, que vocês vão dizer, eu ainda estou aprendendo. Por quê? Porque a tecnologia está aí, está dando um tapa na nossa cara pela velocidade. Sabe? Antes, se você levava 3, 4, 5 meses para fazer um curso, né? Que tem uns cursos específicos, Photoshop, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, um tutorial de 30 minutos é muita coisa, né? É muito tempo para a gente aprender. Então, essas coisas é que a gente tem que continuar bebendo dessa fonte, a gente tem que continuar buscando essas fontes, a gente tem que assistir muito. Eu ia perguntar para vocês gostam de assistir, gostam de ver outros trabalhos? Eu vejo muito. Tipo assim, eu vejo muito. Eu acho que pelo menos 70% da minha For You do TikTok, ou do TikTok ou do Instagram, é só sobre edição. Ai, interessante. Eu também vejo muito, mas assim, no meu momento, eu só tenho uma referência que eu acompanho com tremenda frequência, que é o canal no YouTube, o Gaveta. Porque ele pega filmes e ele explica a edição e ele também explica, às vezes, o processo de cor e também o roteiro, toda a estrutura. E para mim, né, que eu já gosto de produzir os meus próprios vídeos no YouTube com um certo um tom mais ácido de humor, várias piadas e tal, para mim é uma referência muito forte, porque ele vai dando todo um processo para algo mais cinematográfico. Massa, muito bom. E eu gosto disso. Muito bom. Pois a gente fica por aqui, que eu adoro dizer isso, porque toda vez que eu edito um podcast, porque eu edito filmes, documentários também, aí diz assim, a gente fica por aqui, até a próxima.